É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 21 de outubro, dia do contato. Se você não sabia, existe também esse dia em que nós, muitas vezes, em outras ocasiões como hoje, realizamos contatos com empresas, com amigos, com familiares, usando o WhatsApp, usando o celular, usando a internet. Esse contato é imprescindível, é importante porque nós resolvemos tudo em poucos minutos, em fração de segundos. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Júnior, Antônio Júnior, ele é pastor de uma das nossas congregações em Bodocongó 3 e ele hoje estará trazendo a conclusão dessa mensagem ministrada desde ontem. Eu acredito que você foi profundamente edificado, como será nessa manhã. Desejamos antes lembrar aos nossos telespectadores que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar. Se você desejar, primeira coisa que eu peço é que você ore, interceda para que nós permaneçamos com esta chama acesa. E em segundo lugar, se você se sente movido para nos ajudar a manter esse programa no ar, você poderá fazer a sua generosa oferta através da conta bancária Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos agradecidos profundamente por sua valiosa contribuição, sem a qual esse programa não será ou não poderá ter esse espaço que nós temos, até porque nós temos despesas para que esse programa seja levado ao ar, com cinegrafista, edição do programa, enfim. É uma responsabilidade que nós estamos já há quase 30 anos levando diariamente essa mensagem a centenas, milhares de muitas famílias e agora no YouTube a muitos lugares. Portanto, ore, colabore, contribua. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior. Nós precisamos desenvolver essa vida espiritual, ser guiados pelo Espírito, para que eu venha cuidar do meu irmão, para que eu venha cuidar da minha casa, para que eu venha cuidar, enfim, daqueles que necessitam de cuidado, seja eles pegados em falta ou não, mas aqui especificamente aqueles que foram pegos em pecado. Irmãos, lidar com disciplina na igreja, sem a total dependência do Espírito, pode produzir mais doença do que cura. Mais doença do que cura. Pode ter certeza disso. Infelizmente, podemos ser aqueles que, ao exortar, podemos tornar o caso pior do que foi propriamente a falta. A única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação amorosa. E Paulo diz, corrige-o. E esse termo em grego, catártizo, significa põe em ordem, restaura a condição anterior. Então, você percebe o nosso papel? O papel da igreja? O papel da igreja é ir lá, é pegar, é de forma amorosa, é trazê-lo de volta, restaurar aquela posição que ele estava de santidade, de caminhar com Deus. E aí, irmãos, permitam avançar um pouco mais nessa ideia.
Como nós aqui na Igreja do Congregacional do Calvário, a nossa função é ir lá e resgatar aqueles que estão feridos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão tristes, aqueles que não querem saber da comunhão, aqueles que não querem saber de estar conosco. Nós temos essa responsabilidade, todos nós como um corpo de Cristo. Amém, irmãos? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia. O crente que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo. Ele precisa então ser restaurado. Obviamente, irmãos, que essa palavra então ela aponta também para a motivação daqueles que corrigem. E o seu intento não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar-se de pé. O confronto precisa ser com o espírito de brandura. A dureza, a insensibilidade e a hipocrisia não podem estar presentes no processo da confrontação, da restauração. Precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito de Deus, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado seja curada e restaurada. A igreja não é uma máquina produtora de traumas e doenças, mas é um lugar de cura e restauração. Não somos um pelotão, uma companhia de exército que executa os seus soldados feridos, mas somos como igreja um hospital que com muito amor deve cuidar daqueles que foram surpreendidos e caíram nas armadilhas astuciosas do pecado. E aí o verso 3 diz: porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cuide de si mesmo. Cuida de ti mesmo. Paulo dá vigor à sua exortação, quando ele se dirige individualmente a cada crente, instando a que cuide de si mesmo. Quem corrige não pode fanfarrear, julgando-se melhor do que o indivíduo corrigido. Todos temos a mesma estrutura, somos pó. Se nos apartarmos um minuto sequer da graça de Deus, irmãos, poderemos também estar à mercê de tropeçar. Quando nos afastamos da graça de Deus, é certeza, iremos cair. Então somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, precisamos vigiar para não condenarmos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cairmos em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na vida dos outros irmãos. Por mais perspicaz que sejamos em detectar o erro alheio, muitas vezes não conseguimos ver a mochila que está pendurada nas nossas costas. Então, como a igreja pode fazer isso? Usando o instrumento eterno. Verso de número 4. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vejamos, irmãos, que o apóstolo é claro ao enfatizar que o instrumento que usaremos para lidar com a cura e o restabelecimento dos irmãos em falta é as Sagradas Escrituras. Aleluia! A palavra grega para instrução é catecúmeno. Você já ouviu essa palavra, não é? É uma palavra usada nos dias de hoje para designar aquela sala especial onde os novos convertidos vão estudar para serem batizados. E aí, irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, Paulo diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor,
e vos admoesto, e que os tais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Ou seja, irmãos, a nossa arma de instrução, seja aquele que vai então instruir, que vai trazer a instrução ou catecúmeno, é justamente aquele que está sobre esta pessoa. E qual é o nosso papel então para essa pessoa que está sobre nós para nos ensinar? Nós devemos ter então o reconhecimento do seu trabalho. Normalmente nós dizemos isso e pensamos apenas em alunos, mas o professor também, vez por outra, ele vai ser aluno. Então veja, irmãos, que mesmo nesse pensamento de aluno, instrutor e aluno, nós temos que ter esse mesmo reconhecimento, daqueles que trabalham sobre nós. Consequentemente, irmãos, uma das grandes missões que Paulo que ficou para toda a igreja ao longo dos séculos, é justamente a importância da instrução na palavra. Por isso, qualquer que conheça a palavra, ou que conhece a palavra de Cristo, e não entender, e não quer instrução através da palavra, ele está fadado ao fracasso espiritual, sendo sempre inconstante e recorrente nas transgressões. Pode perceber isso. Quando aquela pessoa ela é dura e não quer receber a demonstração vinda da palavra, normalmente ele é recorrente em transgressões. Mas quando o seu coração, que é amolecido, dá lugar a reconhecer a quem o instrui, e aquele que o instrui está instruindo pela palavra, a coisa muda. A coisa muda. E aí nós conquistamos justamente aquilo que Paulo já disse no início do texto. Nós vamos conquistar esse espírito de brandura através do Espírito Santo, porque nós vamos estar sob a palavra. E isso quer dizer que nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos nos aperfeiçoar. E eu me lembro então, irmãos, eu tenho 10 anos, apenas 10 anos de ministério pastoral, 10 anos. Aí eu fico me lembrando, presbítero Sebastião, que tem vários anos na igreja e tem uma bagagem enorme. A gente fica pensando assim, rapaz, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, no início do meu ministério a coisa era diferente. Mas você nunca vai ter, porque você não vai ter experiência. Você só vai ter a cabeça que você tem hoje, porque você passou por isso. Mas uma coisa que você pode adquirir sem ter a experiência vivida, é a autoridade das Escrituras. As Escrituras, ou a autoridade das Escrituras, foi que fez Timóteo ser pastor. E foi o que Paulo instruiu a Timóteo para que ele tivesse, então como moço ainda, como na mocidade ainda já pastor, que ele tivesse autoridade sobre os mais velhos. Então, eu preciso entender que eu preciso ser instruído pela palavra e instruir pela palavra. Amém, irmãos? Eu me lembrei de um episódio uma vez em São Vicente do Siridó. Lá, todo dia 30 de novembro tem o dia do evangélico. E nos 7 anos que eu passei lá, eu sempre estava encabeçando esse momento em que a gente se reunia na praça e fazia um culto. E eu me lembro que um dos dias desses, nós convidamos um pastor de Campina Grande para ir, e de outra denominação, e perto do horário do culto, mandaram um recado para mim, dizendo, o pastor não vai poder vir não. Aí olha para cá, quem vai? Ele disse, não vai tu, Júnior. Aí lá vai eu pregar. Aí tinha uma pessoa que frequentava a nossa igreja lá. E ele já estava acostumado com o meu estilo de pregação. Aí ele disse uma frase, que as pessoas vieram logo me dizer, né? Aí ele disse assim, o pastor fulano não vem não, quem vai pregar é Júnior? Eita, lá vai, mais uma aula. Ele queria me detratar, porque ele dizia que a minha pregação é sempre uma aula. Aí eu disse, bem, ele quis me detratar, só que ele me elogiou. Porque o mestre dos mestres era Jesus, ele dava aula. Paulo o tempo todo está falando sobre isso, da instrução. Então, amém. Eu não pego nem um pouquinho, né? Eu não pego nem digamos assim, nem na poeira da alpargatas de Paulo ou de Cristo, né? Mas se me deu esse elogio, enfim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que de fato a igreja ela precisa aprender, e para aprender ela precisa estar diante das Escrituras.
Você não vai aprender por osmose. Você não vai aprender se pegar a Bíblia e colocar na cabeça assim e ficar assim. Você não vai aprender. Você tem que estar o tempo todo em contato com ela, lendo, meditando, indo ao culto, indo na escola bíblica dominical. Assim é que você vai adquirir esse espírito de brandura, para que você possa então acudir o irmão que está em falta e se acudir também. Portanto, irmãos, a partir do verso de número 5, ele diz: porque cada um levará a si seu próprio fardo. Verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça pacificamente com as coisas boas aquele que o instrui. Sim, verso 7, não vos enganeis não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. A velha e boa analogia agrícola. Eu me lembro, irmãos, que quando criança, toda vez que chegava o tempo da chuva, né, na cidade, o que a gente chama normalmente do inverno, né? Está chegando o inverno. Lá na minha casa, eu morava em Bodocongó, e tinha um quintal relativamente grande, e era de terra. E eu me lembro, né, na minha infância, que minha mãe, ela cavava, assim que dava as primeiras chuvas, ela cavava as covas com uma certa distância, e depois que as covas eram cavadas, meio que rasa, ela jogava sementes de milho e sementes de feijão, e passava o pé, enterrava. Dias depois brotava, consequentemente, o milho e o feijão. Mas o interessante, irmãos, não era que brotava o milho e o feijão. O interessante que eu achava é que não apenas nasciam os pés de milho e feijão, mas era a quantidade multiplicada da semente que o fruto dava. Ou seja, se ela, por exemplo, pegasse uma lata, né, e ali semeasse daquela lata, ela ia colher milhares e milhares de lata, depois cheia, não é? E o tempo todo a Bíblia está nos ensinando sobre isso, ensinando sobre essa quantidade multiplicada de semente que o fruto dava. Irmãos, pensemos sobre isso. O que nós estamos colhendo? Certamente o que nós estamos colhendo é aquilo que nós estamos plantando. E a outra curiosidade que eu vi naquele momento ali, é que aquelas sementes de milho, o pé que nascia era pé de milho. E a semente de feijão que nascia era feijão, não era outra coisa. Então o que é que nós estamos, irmãos, plantando e colhendo? E agora, o que é que nós vamos colher? Ainda mais, o que é que você vai continuar plantando? Amém, irmãos? O que é que você vai insistir nisso? Você vai insistir nessa plantação aí? E quando eu digo isso, eu estou perguntando para você e para todos que estão aqui, que você sabe que você está plantando, você sabe o que é que você está vendo, você sabe o que é que você está, digamos assim, construindo no seu coração. Você está construindo vaidade, você vai colher vaidade. Você está plantando soberba, você vai ser um soberbo. Você está plantando para ter sucesso, você vai ter sucesso. Mas tudo isso se configura ou se pinta num quadro de decadência, diante das Escrituras, diante da vontade de Deus. E aí ele fecha no verso de número 10 dizendo: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, eu não posso me dar o luxo de remoer o passado para ser vingado no futuro. Isso não vai dar certo, porque isso vai atrapalhar a sua vida ainda mais.
ainda mais. Certo dia eu estava conversando com outro colega, e quando a gente conversa com outro colega, a gente sempre fala daquilo que a gente passa no ministério. Porque certo tipo de coisa, quem vai entender é quem está no ministério, é quem está à frente de rebanho. E eu falava a seguinte coisa, eu dizia, ó, sempre eu tenho que estar pedindo pinico. Já viu essa expressão, né? Não sei se os mais velhos tinham essa expressão, mas eu tinha essa expressão quando era moleque na escola. Quando a gente se intrigava do coleguinha na escola, alguém chegava assim, vai pedir pinico. O que era? Vai reatar a amizade. Aí eu ficava dizendo, ó, a vida do pastor é essa. É o tempo todo estar com o pinico na mão pedindo. Para justamente não haver um sentimento de animosidade contra ele. Nós sempre vamos ter que estar assim. E aí eu quero reportar isso para todos nós crentes. Você precisa estar com o pinico na mão. Pedindo pinico. Mas pastor, eu vou me humilhar? Vai. Vai se humilhar. E ser humilhado. Porque Jesus chamou a gente para isso. Amém, irmãos? Jesus chamou a gente para isso, para ser humilhado. Para se humilhar. Porque eu entendo que isso é passos de humildade. E eu entendo que para eu salvar o meu irmão, não a mim, para salvar o meu irmão, eu tenho que ter essa característica. Então pare de remoer o passado. Pare de remoer o passado. Porque quando você remoe o passado, você está apenas querendo vingança no futuro. E isso não te vai trazer saúde espiritual. Irmãos, enquanto nós ficarmos no alto de nossos pedestais de vaidade, sendo dono da razão, o ministério, ele vai afundar. As amizades, elas vão se desfazer. Os casamentos vão desaparecer como fumaça. Os relacionamentos com o vizinho, com a família, vai se liquefazer. E ficaremos a cada passo afundando o poço de amargura. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E outra coisa, pare de pensar aí, eita, irmão fulano era para estar aqui ouvindo isso. Eu estou falando isso com você. Estou falando isso com você. Estou falando isso comigo. Porque conforme essa palavra aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou passivo de queda. Eu sou passivo de sofrer as mesmas paixões humanas. E eu preciso voltar ao Evangelho. Voltar sempre à graça. Para que eu possa ajudar o meu irmão. E para que eu possa ser ajudado. Amém, irmãos? Queremos o bem para a nossa alma? Amém? Amém, queremos. Eu quero o bem para a minha alma. Então vamos nos santificar. Vamos perdoar. Agora o perdão, irmãos, perdão liberado, é aquele perdão que você não vai remoer o passado não, viu? O perdão não é aquele, eu vou perdoar, mas ele lá e eu cá. Não existe isso. Não existe isso. Perdoar e também receber perdão. E principalmente, deixe a palavra falar mais alto em seu coração, antes que seja tarde demais, antes que seja tudo perdido. Deixe a palavra falar o seu coração. Se quebrante, se humilhe, seja humilde, se quebre mesmo. Como é bom, irmãos, como é bom se quebrar. Como é bom se quebrar. Como é bom ser pisado, ser humilhado.
E dentro disso, não levar isso em conta, mas saber que você está passando por isso porque Deus está tratando você, está te amoldando. E aí, como nós descobrimos esse amolde do Senhor, e Ele vai nos ajeitando, nos consertando, e mais na frente a gente vai deliciar dias poderosos, maravilhosos, de restauração, aleluia, de cura, de libertação, de perdão, porque é isso mesmo que o Evangelho vai proporcionar para nós. E é isso mesmo que eu estou precisando nesta noite. E eu espero que é isso que você esteja precisando e tenha entendido o que nós falamos aqui esta noite. Amém, irmãos? Buscando a santidade, que é buscando o bem da nossa alma, a igreja é definitivamente o lugar de cura e de restabelecimento. Fiquemos de pé e vamos orar. Deus, diante da Tua palavra, toda e qualquer convicção humana cai por terra. Diante da Tua palavra, Senhor Deus, a soberba, a vaidade, ela é insignificante, é um nada, porque são coisas pecaminosas e o Senhor não aceita. Diante da Tua palavra, Senhor Deus, os corações mais duros amolece e cria-se, Senhor, de fato um coração com um espírito de brandura. E eu entendo, Senhor Deus, que o Senhor quis tratar conosco esta noite, porque eu preciso desenvolver esse espírito de brandura. Capacita cada um de nós aqui, Senhor, a cada irmão, que venhamos viver dias melhores, baseados justamente naquilo que nós refletimos sobre a Tua palavra, em perdão, em cura, em restauração, em restabelecimento de dons. Deus amado, Pai de toda misericórdia, é em Ti que eu coloco essa igreja, os irmãos e a minha vida. Porque só em Ti que deveremos esperar o milagre acontecer, as tempestades serem acalmadas, o conflito ser resolvido, o perdão restaurar e restabelecer a comunhão. É nisso que nós esperamos, é nisso que nós cremos. Por isso, trata-nos, Senhor, trata-nos de forma poderosa. É assim que eu oro, agradecido nesta noite, no nome de Jesus. Agradecemos ao pastor Júnior, que já passou aqui por nosso programa várias vezes. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família e seu ministério. E amanhã não perca, outra vez estaremos juntos e aí começaremos a dar continuidade ao estudo sobre o Salmo 23. Não percam. Que todos fiquem com Deus, desejamos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por amor, Ele veio ao mundo. Por amor, Ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado. Foi traído e vendido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer.